Vamos nessa, vamos aí para a nossa aula de revisão. É isso mesmo, nós vamos revisar esse momento literário no nosso país que aconteceu. Nós vamos para a literatura contemporânea, vamos lá? Então, a agenda da nossa aula, literatura contemporânea, aula 57.2. Ok, vamos revisar a questão das características da prosa, certo? Nós vamos ver, primeiramente, que nós temos a divisão da escrita em parágrafos, certo? Depois, como característica, a objetividade. Mais outra característica, a realidade é o tema, tá? A realidade é o tema da prosa. Não vamos esquecer isso, certo? O que a prosa aí traz como característica? Ela procura seguir uma cronologia, tá? Num período bem cronológico, pontual dentro dessa produção literária. E a prosa ela é dividida em conto, em romance e novela, certo? Vou colocar aqui separadinho para vocês. Muito bem. E quais são aí os principais autores? Vamos lá, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Adonias Filho, Rubem Bragas, Paulo Mendes Campos, Dalto Trevisan, Lígia Fagundes Telles, Inácio de Loyola, Brandão e Moacir Scliar, certo? Ok. E assim vamos para a poesia também, né? Ver aí as suas características. A poesia, ela leva em conta a beleza estética, certo? Veja que é outras características, né? A poesia, ela é dividida em versos e estrofes, certo? Também a poesia é definida por métrica, harmonia, por ritmo e musicalidade. A poesia, muitas vezes, valoriza a fantasia, certo? Totalmente diferente, né, da prosa. Quais são aí os principais autores? Vamos ter, para a poesia nesse período, Cora Coralina, Mário Quintana, Tiago de Melo, Ferreira Goulart, Adélia Prado e José Paulo Paes, certo? Bem, então é isso na nossa revisão, trazendo aí para você o que é mais importante, as características, os autores, e daí você, pelas características, vai conseguir pontuar certinho, tá? Os gêneros, eles vão trazer, sendo conto, sendo aí poesia, focar nas características, tá bom? Valeu! Então a gente se encontra lá no Tirando Dúvidas. Tô de volta, eu combinei com você que a gente ia para esse momento, certo? Que momento é esse? É o momento do Tirando Dúvidas. Então, quero juntos com você aí terceirão mediação. Vamos lá então, vou chamar a questão número 1, pode ser? Ah, não ouvi, vamos lá, posso ou não? Ah, muito bem. Olha só, a questão traz 2 textos, certo? E aí é na leitura para que a gente chegue ao nosso gabarito. Texto 1. João Guedes, um dos assíduos frequentadores do boliche do Capitão, mudaram-se da companhia havia 3 anos. 3 anos de pobreza na cidade bastaram para o degradar. Ao morrer, não tinha um vintém nos bolsos e fazia 2 meses que saíra da cadeia, onde estivera preso por roubo de ovelha. A história de sua desgraça se confunde com a da maioria dos que povoam a aldeia de Boa Ventura, uma cidadezinha distante, triste e precocemente envelhecida, situada nos confins da fronteira do Brasil com o Uruguai, né? Trecho aí do Movimento 2001. Texto 2. Comecei a procurar emprego, já topando o que desse e viesse, menos complicação com os homens, mas não estava difícil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, fui nesses lugares que sempre dão para descolar algum. Fui de porta em porta, me oferecendo de faxineiro, mas estava todo mundo escabriado, pedindo referências. E referências. Eu só tinha do diretor do presídio. Fragmento aí, né, de Feliz Ano Novo, de Fonseca. Vamos lá, o comando da questão. A oposição entre campo e cidade, entre as temáticas tradicionais da literatura brasileira. A oposição entre campo e cidade esteve presente entre as temáticas tradicionais da literatura brasileira. Beleza, confirmado.
Nos fragmentos dos dois autores contemporâneos, esse embate incorpora um elemento novo, a questão da violência e do desemprego. As narrativas apresentam confluência, pois nela ou a, letra A, criminalidade é algo inerente ao ser humano que sucumbe às suas manifestações. B, meio urbano, especialmente a das grandes cidades, estimulam uma vida mais violenta. C, falta de oportunidade na cidade dialoga com a pobreza do campo rumo à criminalidade. D, êxito rural e a falta de escolaridade são causas da violência nas grandes cidades. E, complacência das leis e a inércia das personagens são estímulos à prática criminosa. Vamos lá, então. Depois das duas leituras dos dois textos, mais a afirmação que temos aí no comando, certo? As narrativas apresentam confluência, pois nela há falta de oportunidade na cidade, né? Veja que um está ali procurando, né, emprego e tal. Dialoga com a pobreza do campo rumo à criminalidade, certo? Então, este é o nosso gabarito. E não é a criminalidade, que é algo inerente ao ser humano, nem a letra B, que é o meio urbano, né, que vem especialmente das grandes cidades, que estimulam uma vida mais violenta, certo? Nem o êxito rural, tem que focar no texto, nos dois. Lá nós não vimos isso sobre êxito rural, certo? Falta de escolaridade, né? Que são as causas de violência nas grandes cidades. E nem complacência das leis e a inércia das personagens, que são estímulo à prática criminosa. Não. E sim os dois textos, né? Eles ali fazem a oposição entre o campo e a cidade. Isso é um fato, né? Então, eles têm aí os temas tradicionais da literatura brasileira. Esse é o primeiro ponto que ele trouxe aí para você. Depois, esses dois autores contemporâneos, eles aí fazem um embate, né? Incorporando aí um elemento novo, que é a questão da violência e do desemprego. Aí você só tinha que pontuar em que parte, né? Falando sobre qual é mesmo aí a confluência desses dois textos. A falta de oportunidade na cidade dialoga com a pobreza do campo rumo à criminalidade. Questão 2. Leia o poema abaixo na contramão de Chacal. Ela ali tão sem eu aqui sem chão, nós assim ninguém, cada um anão, na mão. Acerca desse poema, considere as seguintes afirmações. 1. Ele possui uma das marcas mais típicas da poesia contemporânea, que é a brevidade. 2. É notória a informalidade da linguagem que afasta o poema da tradição culta e erudita. 3. Há um sentimentalismo contemporâneo que filtra o excesso da expressão sentimental. 4. Existe a persistência do tema do desencontro amoroso, tradicional na literatura. Comando da questão. Estão corretas ou está correta apenas, letra A, apenas A1, B, apenas 1 e 2, C, apenas 1, 2 e 3, D, apenas 3 e 4 e todas estão corretas. E aí, estudante da NASA, como é que ficou para você o gabarito? Ei, foi pegadinha? Não conseguiu? Sim, todas estão corretas, certo? Todas elas, olha. Sobre o poema Contramão, né? Ele possui uma das marcas mais típicas da poesia contemporânea, certo? Que é a brevidade, né? Breve, direto. E é a notória a informalidade da linguagem, totalmente informal, ó. Está ali, ela ali, tão, né? Sem eu aqui, sem chão, nós assim, ninguém, veja que não tem pontuação, né? E é uma linguagem totalmente aí informal, que afasta da tradição culta e erudita, certo? Então tá certo. 3. Há um sentimentalismo contemporâneo que filtra os excessos de expressões sentimentais, né? Ela ali, tão sem eu aqui, sem chão. E 4. Não existe uma persistência do tema do desencontro amoroso, certo? Tá, então assim, todas estão corretas. Vamos para
Agora, a questão 3, certo? E não, gabarito, questão 3. Vamos lá. No mínimo, essa aula foi feita 3 horas da madrugada, certo? Como é de comum, né? Os professores, mediadores trabalharem até essa hora, mas porque é melhor, mais tranquilo. Questão 3. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Comando da questão. A expressão sublinhada é um exemplo das criações linguísticas do autor. Seu sentido, com base no trecho citado, pode ser definido como... Então, vamos lá, observar isso aqui. A. Ação da natureza. B. Passagem do tempo. C. Presença de esperança. D. Necessidade de cuidados. E. Confirmação de satisfação. E agora, essa expressão, se ir, né, usada aí pelo autor, seu sentido baseia o quê? Define o quê? Passagem do tempo? Ó, pelo texto, né, você vai voltar à leitura e ao final ele encerra sem fazer conta do se ir, do viver. Do se ir, do viver. Passagem do tempo, presença de esperança, necessidade de cuidados, confirmação de satisfação. Gente, ação da natureza, né? Olha lá, dia e noite com sol, aguaceiro, calor sereno, nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir, do viver. É a ação da natureza, é sobre a natureza que ele está falando. Esse se ir é ela, a natureza, certo? Por isso que não é B, nem C, nem D, nem E, certo? Muito bem, vamos ir para a questão 4, mas eu não estou entendendo o gabarito, né? Gente, a professora Pura, ela estava no mínimo já com sono, eu acho, né? Tá, mas a gente corrige aqui ao viver a cores. É questão 4, moçada, vamos lá. Com o gênero, certo? Você aí faça a sua leitura. Lembre-se que você precisa observar todos os detalhes, né? E aqui a gente tem aqui, vejam, construído com... Vamos aí, sobre a representação. São apresentadas 2 afirmativas ligadas pela palavra porquê. O leitor aprende uma mensagem de otimismo e superação. Por quê? 2. A figura representativa de um escoteiro lembra o empenho e dedicação e, mediante atitude decidida de expulsar um prefixo de negação da palavra impossível, sugere efeitos positivos para quem está realmente disposto a superar dificuldades. Bom, conclui-se que A. 1 e 2 são verdadeiras, mas 2 não justifica uma. 1. B. 1 e 2 são falsas. C. 1 é falsa e 2 é verdadeira. D. 1 é verdadeira e 2 é falsa. E. 1 e 2 são verdadeiras e 3 justifica a 1. Como ficou o seu gabarito? Vamos lá. O leitor, vamos entender. 1 diz o seguinte: o leitor aprende uma mensagem de otimismo e superação. Porque 2 diz o seguinte: a figura representativa de um escoteiro lembra o empenho e dedicação. E, mediante a atitude decidida de expulsar um prefixo de negação da palavra impossível, sugere efeitos positivos para quem está realmente disposto a superar dificuldades. Certo? Olha lá. Onde é que está? Ele chutou, né? Ele tirou o prefixo. Impossível. Vamos entender então o gabarito
Letra C. 1 é falsa e 2 é verdadeira. Por que é falsa? O leitor aprende uma mensagem de otimismo e superação? Aprende otimismo e superação com isso? Olha só, ele chuta, né? O prefixo. É impossível. Então, ele põe lá, não tem nada de otimismo aí. Certo? Então, por isso que a primeira é incorreta. E o nosso gabarito é que 1 é falsa e 2 é verdadeira. Descartando assim, né? Aqui, pela primeira que já é falsa, a 1 não poderia ser, B também não, D também não e a E também não. Certo? E assim nós vamos para o momento Enem, aluno treineiro, atenção. Com você, hein? E aí você vai colocar tudo que a gente já deu de dica aqui, a partir do comando, analisar se tem aí uma afirmação, se está te dando dicas sobre o gênero que você vai ter que analisar e até chegar a pergunta exatamente para você, estudante. Ok? Então, geralmente, o comando ele vem em duas partes, muitas vezes, outras não, certo? Então, esse é o primeiro passo para você analisar a questão do Enem. Então, vamos lá. Depois, você vai se ater ao gênero, que é a imagem, né? Pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, um infográfico, um mapa, uma tela, uma poesia, uma música, um trecho, um poema, uma crônica. E aí você vai analisar exatamente junto com o comando, certo? Vamos lá então. Bom, temos aí para você então o gênero textual, né? Uma pintura. E aí você já estudou lá no modernismo, certo? Lembra o quê? Ah, entendi, a ruptura. Vem aí com a questão, né, de romper com o tradicional, certo? Um quadro de Tarsila do Amaral. Qual o nome? Tudo isso você vai colocando. O que essa obra representa, certo? O que vem a ter essas características desse jeito? Abapuru, né? Homem que come. Por quê? Porque a construção, quando a artista produziu, teve com suas influências também, né? As influências lá das vanguardas europeias, lembra? E aí ela coloca tudo isso na sua obra e dá de presente. Mas o que essa obra representa? O antropofagismo. Daquele momento em que os poetas aí, né, deixam, consomem, ou seja, vão engolindo esse estilo literário, né, europeu e deixando e trazendo e nascendo um novo estilo brasileiro, certo? Bem, eu estou aqui fazendo comentários, mas você tem que chegar na sua análise, a partir desse gênero textual, certo? Vamos então ao comando da questão. A artista modernista Tarsila do Amaral ofereceu de presente a seu marido Oswald de Andrade sua tela Abapuru, pintada em 1828. Olha só, afirmando para você, não sei o que é essa pintura, esse desenho. Não é desenho, é um gênero. É um gênero que retrata o quê? Uma grande obra de Tarsila do Amaral. Até aí é a afirmação. Aí o item começa a cobrar você a partir daqui, ó. Essa obra de arte tornou-se o símbolo do movimento modernista chamado. Aí, estudante, você com todo o seu conhecimento vai chegar no gabarito. Verde e amarelo? Claro que não. Antropofágico? Pau-Brasil? Escola da Anta ou Geração Heróica? Todos esses movimentos não. E sim o nosso gabarito, letra B, antropofágico, certo? E a gente trouxe a justificativa para você, tá? Com certeza você já entendeu que se trata, né, do antropofagismo. E aí você não vai ter dúvida mais. Se você não conseguiu gabaritar, tá? Leia aqui todo o nosso aporte de resposta para que você refaça o seu gabarito aí também, certo? É uma questão de uma pintura que ela é utilizada metaforicamente com a intenção de comer, devorar, engolir. Essa é a ideia, né? O que? Comer, devorar, o que? A cultura, né, estrangeira e criar a nossa, essa diferente, tá certo? Bem, o clube de leitura para você, com certeza aí, você quem vai fazer as escolhas, temos Macunaíma, temos aí Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Sertões.
Não quer nenhuma dessas três? Beleza, tem mais duas, olha só. De Oswald de Andrade, né? Aí, quem se interessou por esse manifesto do Pau-Brasil, pode fazer a leitura. Ou então, temos aí poesias, né? Do livro Algumas Poesias de Carlos Drummond de Andrade. E a gente encerra a aula para você que teve curiosidade sobre esse tropicalismo, o que foi aí naquele movimento da música, né? Daquele festival da MPB. Pronto. Tá aí, coloca na sua play, procura aí o som e pode se embalar no ritmo de Domingo no Parque de Gilberto Gil. Valeu? Muito bem, é isso aí, terceirão. Então aqui a gente encerra mais uma aula da unidade 3 de língua portuguesa. Valeu, até a próxima!